Boa noite, pessoal. É um prazer receber vocês aqui neste espaço para esta homenagem ao ator, diretor e professor de teatro Ítalo Mudado. E por que não dizer também, né, Marcelo, ao teatro? Essa não é uma peça simplesmente, é uma recordação. É uma constatação de que o nosso homenageado continua presente de alguma forma nas ações, gestos, pensamentos das pessoas que conviveram com ele, mesmo que por um curto período de tempo. E depois dessa peça, depois de assistirem algumas encenações, imaginações das nossas cabeças, às vezes, depois de assistirem alguns relatos e algumas cenas que fizemos sob a direção do Ítalo, a gente espera que, de alguma forma, ele possa fazer parte de vocês também, mesmo que esteja aqui sem nunca ter escutado falar dele. Vocês já ouviram dizer que uma pessoa só vai embora realmente quando nos esquecemos dela? Pois é. Não que este encontro aqui queira deixá-lo ser esquecido. Não precisa. Mas quer ser sim um exercício nesse sentido. Ítalo era descendente de italianos e espanhóis. E existe uma despedida em italiano que não é simplesmente um tchau ou adeus. Significa que você vai comigo, levo você. De alguma forma vamos nos ver novamente. Por isso, arrivederci, Ítalo! Se está na porta, entra, puxa uma cadeira e senta. Precisa se preocupar. A mesa vai estar sempre posta, com alegria verso e prosa. Terra, fogo, céu e mar. Pode entrar, a casa é sua, pode entrar. Se está na porta, entra, puxa uma cadeira e senta. Precisa se preocupar. A mesa vai estar sempre posta, com alegria, verso e prosa. Terra, fogo, céu e mar. Pode entrar, a casa é sua, pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, pode entrar, pode entrar. Um tempo qualquer, em qualquer lugar do planeta. Uma casa, na copa uma mesa, 6 cadeiras. A mesa fartamente composta com bolos, biscoitos, doces, frutas, café, leite, queijo, suco. Uma mesa que quase não cabia naquele lugar, mas do tamanho ideal para acomodar a todos. Era preciso se espremer, passar juntinho para alcançar as cadeiras do fundo. Ao redor da mesa, 3 atores, à espera de convivas que estão para chegar. Som de vozes, risos, conversas, cumprimentos, falas entrecortadas, sons mecânicos vindos do fundo. A leiteira ecoa. eu conheci o Ítalo em 1989. Eu conheci o Ítalo Mudado exatamente debaixo desse palco aqui do Teatro Marília. E foi lá que eu tive a grata oportunidade de conhecer o Ítalo. A partir desse gancho aqui, dos alunos do TESC. Bom, eu conheci o Ítalo Mudado quando eu cheguei propriamente, eu comecei a fazer teatro em 64. Eu conheci o Ítalo como professor de literatura portuguesa. Um professor. Meu professor foi dar uma palestra. No ano de 1992. E foi em 93. E eu vendo uma comédia do grupo Mineiro de Comédia. Aí foi assim o início. Eu encontrei com ele na casa dele e de lá fomos a pé, e eu de salto alto, e assim comecei meu convívio com o grande mestre. 1989. Foi neste ano que entrei para o Teatro Universitário da UFMG, mais conhecido como TU. Nessa época, a escola funcionava no 19º andar do edifício Acaiaca, logo ali, na esquina da Afonso Pena com Espírito Santo, em frente à Igreja São José. Nesse tempo, as aulas eram à tarde, e sempre quando saíamos, a missa das 18 horas estava terminando. Pela avenida, os fiéis que tinham acabado de confessar seus pecados
aos poucos ia se misturando com aquela turba de adolescentes, todos de malha preta de balé, aturdidos por causa de uma aula de história do teatro sobre o culto a Bacco. O muro era vermelho, mas não desses vermelhos vivos, mas que se destacava entre as cores dos outros muros do quarteirão, entende? Ali na rua Paracatu, no Barro Preto. Era um muro grande, alto, mais alto, na verdade, na minha cabeça do que realmente era. No meio do muro, um portão azul. Eu, em pé, emoldurado pelo portão, sem saber se tocava campainha ou interfone. Na dúvida, escolhi os dois. Lembra da Copa? Ela havia um espelho que ficava acima de um lavabo. Então, eu estava para formar na faculdade de letras e levei meu convite de formatura para o Ítalo. Acredita que ele recortou a minha foto e colou naquele espelho? Eu me senti a pessoa mais importante do mundo. Chegava lá e ficava pensando, gente, ele colou a minha foto na parede. Nem minha mãe fez isso. Quando aquele senhor entrou na sala de aula e se apresentou, professor de literatura dramática, foi impossível não sofrer uma empatia imediata. Seu porte, sua voz grave, seu conhecimento, seu carisma, sua generosidade eram tão grandes que sabíamos não se tratar apenas de mais um professor. Suas aulas sempre encerravam as semanas, os 2 últimos horários, e lá estavam todos, com as peças lidas e prontos para o debate. E ele puxava a orelha da gente, mas de uma maneira que era engraçada, né? Porque tinha os debates durante a aula dos livros que a gente leu, das peças que a gente leu, e você não leu esse livro. E outra era aquela coisa assim, de eu já saber disso dele, já aprendi, isso eu aprendi rapidamente, né? Que ele saberia quando eu não tinha lido uma obra, você não leu esse livro. E eu falava com ele, falei assim, então não deu tempo de ler. Ele falou assim, não tem problema não, você vai ler, não, você vai ler. Você vai ler. Era uma puxada de orelha que eu falei assim, gente, se eu não ler essa obra, entendeu? Parece que eu estou cometendo um pecado, eu vou ter que ler agora. Sabe aquele momento de espera que parece durar uma eternidade? Dobrar o tempo real, até mesmo triplicar? Pois é. Uma voz conhecida pergunta, quem é? Um portão se abre. Podemos até imaginar uma luz bem forte que vai surgindo pela fresta, que vai crescendo, crescendo, crescendo. Arrastra! Foi muito, né? Por mais que eu possa desenhar um momento cheio de idolatria na cabeça, a luz é um exagero. Um sorriso largo por debaixo de um bigode me recebe. No início dos anos 90, eu fazia parte do grupo de teatro do Cefet. O Yuri era o diretor e ele sempre convidava o Ítalo para assistir os espetáculos. Lembro dele ir, elogiar as montagens, conversar com a gente após a peça, sempre muito gentil. Era uma relação muito respeitosa da nossa parte. E ele, aquela simplicidade em pessoa. Foram momentos, instantes. Em pouquíssimo tempo já não seria mais assim. O homem por trás do bigode, dos óculos, do muro do portão se transformaria. Eu tinha ido naquele dia para fazer uma leitura, dessas leituras que se faz para se conseguir um papel. E naquele mesmo dia eu saí dali com a certeza de que alguma coisa havia se transformado em mim. No início eu achei que fosse um teste de verdade. Mas logo depois eu já percebi que já fazia parte daquele elenco. No ano seguinte, o TU passou para o antigo coleginho da Fafiche, lá no bairro Santo Antônio. E não foi diferente nos 2 anos que se sucederam. Ítalo nunca se furtava a uma conversa, fosse ela sobre as aulas ou mesmo assunto particular. O mudado, como muitas pessoas o chamavam, era a pessoa mais generosa que eu conheci. Super acessível. Uma pessoa muito especial. Ele tratava todo mundo com uma proximidade muito grande. Não fazia diferença de ninguém. Essa coisa mesmo dele ser visto como mestre, ele nunca deu bola para isso. Quando alguém falava, sempre dizia, bobagem. O Ítalo não é desse planeta, não. Um gentleman, sabe? Uma pessoa ímpar. Generosidade. E acho que é o que a maioria das pessoas tem falado. Extremamente generoso, como ele sempre foi. Mas ao mesmo tempo
com segurança, porque o Ítalo era a mãe da paciência, né? Então, assim, era o pai que a gente tinha, né? Uma lição de vida da pessoa que ele foi, um cara sempre generoso. E ao mesmo tempo demasiadamente humana, né? Demasiadamente humana. Mas ele tinha, acho que algo que resume, para mim, ele seria a receptividade. Né? Bobagem. Apesar de acompanhar seus trabalhos desde a época do TU e frequentar a sua casa desde 1992, foi somente em 95 que eu comecei a frequentar a casa dele com a intenção de trabalhar. Em 98, ele estava montando uma comédia de costumes, O Primo Rico de Miami. Uma adaptação de O Primo da Califórnia. De Joaquim Manuel de Macedo. E todo mundo sabe que o Ítalo era um apaixonado por tragédias gregas. Mas poucos lembram que ele também gostava muito das comédias. Então, um dos atores não pôde continuar no elenco. E como eu estava na hora, me ofereci. Ele nunca havia me convidado para trabalhar e até hesitou um pouco. Mas é claro, Marcelo, você já era profissional. Ele não costumava trabalhar com profissionais. Gostava mesmo de trabalhar com amadores. Mas eu insisti e ele acabou deixando. E desde então passei a fazer parte do grupo até os últimos trabalhos. Comigo aconteceu a mesma coisa quando eu fiz a Jocasta, Ed. Com certeza o Ítalo não deve ter me chamado. Não acho que ele falou, vamos chamar a Paulinha. Claro que não. Na verdade, eu nem sei muito bem como é que eu fui parar ali. Diz o Marcelo que ele deve. E foi mesmo. Ele chegou até a questionar se você aceitaria. Eu disse, vamos perguntar para ela. E eu aceitei. Para mim, tudo começou em 1994. E tá grudado, tatuado. O nome dele tá aqui, ó. Escrito com tinta de experiência, dessas que não saem nem com a flacidez do tempo. É por isso que eu tenho tanto orgulho de dizer que existe um marco antes e outro depois da Rua Paracatu. Com licença, é aqui que eu faço inscrição para o curso de teatro? Aqui mesmo. Vai querer as aulas de segunda, quarta e sexta, ou é turma de terça, quinta e sábado? No sábado eu não posso não. Tem que ser a outra opção mesmo. Então, marca aqui. E quando é que posso começar? Hoje mesmo. Tem aula de história do teatro com o Mudado. Mudado? É o nome do professor? Sim, Ítalo Mudado. Olha ele entrando ali, Ítalo. Agora vai pra aula, vai. Depois você paga a taxa de inscrição. Mas assim já não tem nem teste. Vai logo, menino, anda. Na saída da aula... Apaixonei! Sim. É assim mesmo. Vai pagar o semestre todo ou por mês. Apaixonar por teatro de aulas de Ítalo Mudado, que privilégio! Muita gente começou assim. E hoje muitas atrizes e atores estão por aí por causa dele. Ou que pelo menos começaram ouvindo as últimas fofocas da Grécia Antiga, contadas assim, desse jeito. O Ítalo ele tinha uma intimidade tão grande com os mitos gregos que ele era conhecido como a revista amiga da Grécia Antiga. E por falar em Grécia... Hora do ensaio. A cena agora é da personagem Clitemnestra, do espetáculo Ifigênia, de Eurípides, uma produção da Trupe de Teatro e Pesquisa, que cumpriu temporada aqui em Belo Horizonte em 1996. Escuta-me então. Vou te expor meus pensamentos e não falaremos mais por enigmas obscuros.
Primeiro, para começar por esta censura, tu me desposaste contra a minha vontade, à força, após ter assassinado meu primeiro marido e esmagado contra o chão meu filho que arrancaste de meus braços. Meus irmãos marcharam contra ti, mas o velho Timba, meu pai, salvou-te e obtiveste minha mão. Reconciliada contigo, fui para ti em tua casa uma mulher irrepreensível, casta, preocupada em aumentar teu patrimônio, de sorte que te alegravas em entrar em casa e ao sair te sentias feliz. Dei-te um filho, além de 3 filhas, e agora queres me privar cruelmente de uma delas? Se eu te perguntar por que a sacrificas, que responderás? Ou devo falar em teu lugar? É para que Menelau recupere Helena? É belo, em verdade, que nossos filhos paguem com sua vida o resgate de uma mulher perdida. Vamos, se fores para a guerra deixando-me em casa, que pensas que terei no coração ao ver vazio o lugar dessa infeliz? Vazio seu quarto de moça. E quando desfazendo-me em lágrimas ficar sozinha, gemendo sempre, perdeu-te minha filha, o pai que te gerou. Ele próprio te matou. Não foi outro, nem pela mão de outro. Guardar a primeira ocasião, para que eu mesma e as filhas que deixastes vivas te acolhamos com o acolhimento que mereces. Em nome dos deuses, não me obrigues a ser ruim contigo, e não o sejas comigo. Se sacrificares Ifigênia, que poderás pedir em tuas orações? Que voto formularás ao degolar tua filha? Uma volta funesta após uma ida vergonhosa? Seria justo eu te desejar o bem? Não julgaríamos os deuses insensatos se fizéssemos votos de prosperidade em favor de assassinos? Quando voltares a armas, abraçarás teus filhos? E isto não te será permitido. Qual deles poderá olhar para ti, tu que matastes um deles após ser acolhido em teus braços? Já refletiste sobre isso? Ou tua única preocupação é segurar um cetro e comandar o exército? Tu deverias ter dirigido aos argivos esse justo discurso. Se quereis a Deus, navegar até a terra dos troianos, sortear um nome daquele cujo filho tem de morrer. Isso sim teria sido equitativo. E não escolher tua filha para sacrificar aos gregos. Ou então, Menelau deveria matar Hermíone por causa de Helena, sua mãe, pois ele que é interessado. Agora eu, que me conservei fiel contigo, serei privada de minha filha, enquanto a mulher culpada ficará em Esparta com sua filha infeliz. Escute-me se errei, mas se falei bem, muda a tua decisão e resolve não matar sua filha. Assim mostrará sensatez. Impressionante como o Ítalo era uma espécie de farol para todo mundo, né? Não só como diretor. Eu lembro que ele emprestava livro, discos, filmes para as pessoas do grupo e também para as pessoas de fora. Ele não fazia essa diferença, era completamente desapegado. E as festas, lembra? Os encontros que fazíamos toda sexta-feira à noite na casa dele. Ítalo recebia todo mundo. Às vezes aparecia gente lá que nem sabíamos quem era. Eu lembro que num desses encontros, alguém disse que para ele o Ítalo era a única pessoa que ele conhecia que distribuía cultura de graça. E não era mesmo. Ele fazia sorteio de livro e o que chamava a atenção é que no final, quem não era sorteado recebia um livro. Como Júlia Consolação, lembra do prêmio? Lembro, foi quando a gente criou aquela gozação toda dentro do grupo Intervalo, que a gente chamou de Prêmio Ítalo Mudado do Teatro Mineiro.
ele fez questão da gente incluir uma categoria que fosse sorteada. Era a maneira mais democrática, segundo ele, de se reconhecer o trabalho de alguém. Se eu tivesse que dar algum conselho a quem quer fazer teatro, é que tem que estar disposto a se sacrificar. Ou então não faz. Porque não vai ser um mar de rosas. Não. Tem que entregar a vida para isso. Não se pode servir a dois senhores, não. Tem que ser a um só. Tá atrasado de novo. Ai, é o trânsito. O meu trabalho que me deixa louco. A minha família que fica o tempo todo perguntando se eu já consegui um papel na novela. Ai, é tanta preocupação, tanta cobrança, que às vezes eu fico pensando se é isso mesmo, viu? Sei. É assim mesmo. E todo mundo achando que é esse glamour todo. Eu também achava. É o que mais tem por aí. Mas você tá aqui, ó, inteiro, disposto, atrasado, mais do que o normal. Já chegou naquela fase de dizer que o bichinho do teatro te picou. Contagiante isso, não é mesmo? Para alguns. Escuta, o professor já está na sala de aula? E você já viu o Ítalo se atrasar? Ai, ainda bem que deu tempo de ler o Édipo. Foi no ônibus mesmo. Cuidado com o descolamento de retina, viu? Agora vai logo pra aula, Ana. Vou sim. Ah, mas tem uma coisa, viu? Pode até ser difícil ser artista, mas depois de cada aula desse camarada aí, eu tenho certeza que é isso mesmo que eu quero. Ai, que lindo! Tô dizendo, é o danado do Aedes aegypti, mas do mesmo que ficou parco. Ô, Paulinho, vai pra mim agora sentadinha lá, que agora o ensaio é meu e do Marcelo, vai. Mas deixa eu anunciar antes. Ítalo montou algumas vezes Édipo Rei. E a montagem do Grupo Intervalo de 2004 comemorou os 20 anos do grupo. Na estrutura de uma tragédia grega, as cenas de embate entre dois personagens é chamada de Agão. Nessa montagem, o Agão entre Édipo e Tiresias foi mais ou menos assim. Meu amigo fiel, amigo desde os primeiros dias, se insinua subrepticiamente sobre mim e tenta derrubar-me, subornando este feiticeiro, este forjador de artimanhas, este pérfido charlatão, que nada mais quer senão dinheiro, e que em sua arte é sério, porque vejamos, dize tu, Tiresias, quando te revelaste um adivinho clarividente? Porque quando a esfinge propunha aqui seus enigmas, não sugeriste aos tebanos uma só palavra em prol da salvação da cidade? A solução do problema não devia caber a qualquer um. Tornava-se necessária a arte divinatória. Tu provaste então que não sabias interpretar os pássaros nem os deuses. Foi em tais condições que eu aqui vim ter. Eu que nada sabia. Eu, Édipo, por silêncio, a terrível esfinge, e não foram os pássaros, mas o raciocínio que me deu a solução. Tentas agora afastar-me do poder, na esperança de te sentares junto ao trono de Creonte.
quer lhe parecer que a ti e a teu cúmplice esta purificação de Tebas vai custar caro. Não fosses tu tão velho e já terias compreendido o que resulta de uma traição. Se tu possuis o régio poder, ó Ed, eu posso falar-te de igual para igual. Tenho esse direito. Não sou teu subordinado, mas sim de Apolo. Tampouco jamais seria um cliente de Creonte. Digo-te, pois, já que ofendeste minha cegueira, que tu tens os olhos abertos à luz, mas não enxerga teus males, ignorando quem és, o lugar onde estás e quem é aquela com quem vives. Sabes tu por acaso de quem és filho? Sabes que és o maior inimigo dos teus, não só dos que se encontram no Hades, como dos que ainda vivem na terra? Um dia virá em que serás expulso dessa cidade pelas maldições maternas e paternas. Vês agora tudo claramente, mas em breve cairá sobre ti a noite eterna. Que recanto do mundo não vibrará com tuas lamentações, quando souberes em que funesto consórcio veio terminar tua antiga carreira? Tu não podes prever as misérias sem conta, que te farão igual na desdita a teus filhos. E agora podes lançar toda a infâmia sobre mim e sobre Creonte, porque nenhum mortal, mais do que tu, sucumbirá ao peso de tamanhas desgraças. Quem poderá suportar palavras tais? Vai-te daqui, miserável! Retira-te e não voltes mais! Eu não teria vindo se não me chamasses. Nunca pensei que viesses aqui dizer tantas tolices. Do contrário, nem te mandaria buscar. Tu me consideras um tolo, mas para teus pais, os que te deram a vida, eu sempre fui ajuizado. Que paz? Espera um momento, diz-me, quem me deu a vida? Este dia mesmo, far-te-á sabedor de teu nascimento e de tua morte. Como é obscuro e enigmático tudo o que dizes? Ora, não tens sido hábil na decifração de enigmas? Podes insultar-me. Has de me engrandecer ainda. Esta grandeza é que causa tua infelicidade. Se eu já salvei a cidade, o mais que importa. Eu me retiro. Sim, é prudente que tu vás. Tua presença me importuna. Longe daqui não me molestarás. Vou-me embora sim. Mas antes quero dizer-te o que me trouxe aqui, sem temer tua cólera, porque não me podes fazer mal. Afirmo-te, pois, o homem que procuras há tanto tempo, por meio de ameaçadoras proclamações sobre a morte de Laio, está aqui. Passa por estrangeiro domiciliado, mas logo se verá que é tebano de nascimento. E ele não se alegrará com essa descoberta. Ele vê, mas se tornará cego. É rico e acabará mendigando. Seus passos o levarão à terra do exílio, onde tateará o solo com o seu bordão. Ver-se-á também que ele é ao mesmo tempo irmão e pai de seus filhos, e filho e esposo da mulher que lhe deu a vida, e que profanou o leito de seu pai, a quem matara. Vai, Ed, pensa sobre tudo isso em teu palácio, e se me convenceres de que minto, podes então declarar que não possuo nenhuma inspiração profética.
Acontecimentos marcantes de 1931. A infância de Ida, no bairro Carlos Prates, foi tranquila, como a maioria das crianças daquela época. Não passava pela cabeça do nosso homenageado se tornar um ator ou diretor de teatro. Mas daí veio o convite. Henrique Ibsen, Casa de Bonecas. Foi com este texto, na década de 1940, que Ítalo teve o seu primeiro contato com o teatro. Ele foi contra a regra na montagem dos alunos do Colégio Batista Mineiro, dirigidos por Otávio Cardoso. Já de cara, o clássico da dramaturgia. Não é à toa que ele iria se apaixonar por esse autor. Dizia que era um dos maiores de todos os tempos. E depois desse espetáculo vieram as duas primeiras peças como ator. O espetáculo Yaya Boneca, de Hernani Fornari, e Etc. e Caracóis, de José Mesquita de Carvalho. Ambos ainda como aluno do Colégio Batista Mineiro. Na década de 40, a semente foi plantada. Mas foi somente em 1951 que os frutos começaram a florescer. Motivados pelo professor de filosofia Vitício Spinelli, os colegas de faculdade Ítalo Mudaro, Carlos Kreber, Heitor Martins, Pierre Santos, Liliane Jaqueline e outros criaram a primeira formação do então chamado Teatro Universitário Mineiro. Hoje conhecido como TU. Essa canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar ou repetir o seu refrão. Prepara a mão, mais outra vez. Esse programa pertence a você. E pela sua rádio, que eu acompanho em todos os momentos, você ouve agora as notícias deste 23 de novembro de 1952. A capital mineira amanhece repleta de cultura. Estão sendo aguardados com um justificado interesse os espetáculos que o Teatro Universitário Mineiro apresentará no auditório do Instituto de Educação, sob os auspícios do Governo do Estado e da Universidade de Minas Gerais. Dirigirá os espetáculos o artista Carlos Kreber, que contará com os seguintes colaboradores: Jussara Castro, Floriano Vaz, Heitor Martins, Dino Gambelli, Ítalo Mudado, Vicenzo Spinelli e Michel Vicente. Serão apresentadas as seguintes peças: O Jogador, de Carlos Kreber, A Morte, de Jussara Castro, O Diabo, de Ezequias Marques, O Bico, de Floriano Vaz e outras. Em 1952, Ítalo é convidado por João Sesquiati a integrar o grupo de teatro do SESI. E no ano seguinte, faz sua estreia como ator do grupo como preceptor em Medeia, de Eurípides. No cenário teatral de Belo Horizonte, da década de 50, tudo, ou quase tudo, estava para ser feito. A cidade contava apenas com um teatro provisório, Francisco Nunes, e 2 auditórios, os palcos do Isabela Hendricks e do Instituto de Educação. Grupo de teatro mesmo, só do SESI de João Sesquiati. Bora, vamos ensaiar mais uma? Compra uma bolachinha. É sempre a mesma coisa, gente. É sempre umas 4 horas pro lanche e umas 2 horas só pro ensaio. Eu não acho isso legal. Não é assim, né? Eu acho que a gente sempre devia lanchar depois do ensaio. Então vou minhas encomendas. Depois a gente vê isso. Senhora Alvin, Pastor Manders. Personagens de Espectros. Outro texto do Ibsen, montado pelo Grupo Intervalo em 2006. Para Ítalo, Espectros era uma espécie de resposta que o Ibsen deu às críticas que recebeu quando lançou Casa de Bonecas. Escute, se estou assim, perturbada, receosa, é porque há como que um mundo de espectros, dos quais sinto qualquer coisa em mim, algo do qual nunca me livrarei. Como? Um mundo de espectros. Quando ouvi há pouco Oswaldo e Regina, era como se o passado tivesse voltado. Creio, pastor, que nós todos somos espectros. Não é apenas o sangue de nossos pais que corre em nossas veias.
É uma espécie de crença morta com tudo que a acompanha. Não é uma coisa viva, mas nem por isso deixa de estar ali, no fundo de nós mesmos. E jamais conseguimos nos livrar dela. Além disso, nós todos temos muito medo da luz. Aí está o fruto de suas leituras. Esses abomináveis livros, escritos por livres pensadores. Engana-se, meu caro pastor. Quem me levou à reflexão foi o Senhor mesmo. Eu? Sim, quando me fez obedecer àquilo que chamava o dever. Comecei a examinar a base de seus ensinamentos. Queria falar apenas de uma coisa, mas vi então que suas posturas eram feitas à máquina. Seria esse o preço daquilo que foi a maior luta de minha vida? Diga antes a mais triste das suas derrotas. Foi a maior vitória de minha vida, Helena. Um triunfo sobre mim mesmo. Um crime contra nós dois. Como? Quando lhe supliquei, mulher, volta para a casa de teu marido. No momento em que a senhora desnorteada viera até minha casa exclamando, aqui estou, toma-me. Chama isso um crime? Sim, na minha opinião. Nós nunca nos compreenderemos. Não nos compreendemos mais. Nunca. Nunca a considerei senão como esposa de outro. Tenha certeza. Helena! É fácil perder a lembrança de si mesmo. Nem tanto. Eu sou aquele que sempre fui. Bem. Não falemos mais dos assuntos passados. Agora o senhor está enterrado até o pescoço nas comissões e nas diretorias. E eu estou aqui, lutando contra fantasmas internos e externos. Ítalo foi mais que professor, diretor, ensinador, ator. Foi quem acolheu, ouviu, se tornou amigo. Às vezes, confidente. E por falar em amigos... Venceslau Coimbra, ou simplesmente Lau, conheceram-se por causa do teatro. E a empatia foi imediata. Viajaram muito, não só literalmente. E dessas viagens ficaram ótimas recordações. O Lau planejava tudo, e o Ítalo só acompanhava, não é? É agora. Agora não, é hora do merchandising. Eu já? Vai pro meu lado. Pronto? Pronto? Pode ir? Pode. Quer ampliar seus conhecimentos? Quer ter uma experiência incrível? A solução é investir em viagem. E para você que está procurando a solução para suas próximas férias na América Latina... Não hesite. Liga agora mesmo para a viagem, Lau. Viagem legal. E para você que quer conhecer Cusco e sair correndo daquela chola que ficou insistindo para tirar uma foto com você, mas não tem trocado para pagar pela foto? Basta se esconder em uma das diversas igrejas da cidade. Não se preocupe com o roteiro de seu passeio por Buenos Aires. Deixe tudo por nossa conta. Que Viagem Lau é um verdadeiro GPS, mesmo que para isso caminhe por horas. E em Cuba, a sua reserva de hotel 5 estrelas está garantida. Com pinturas desgastadas, banheiros danificados, instalações sem água. Tudo isso apenas uma ligação. Liga agora. Viagem Lau, viagem legal. Garantia de muitas histórias para contar. Um tempo qualquer, em qualquer lugar do planeta. Uma sala, no fundo da casa dos Mudar. No quintal, no meio, um jardim, com plantas, muitas, e árvores altas. Do lado esquerdo de quem chegava no quintal, ficava o quarto dele. Logo depois, um outro cômodo, menor, um tesouro, a biblioteca. Eu devo ter lido todas aquelas obras, mas sempre orientava por ele. E naquela biblioteca ficava também um acervo enorme de fitas VHS, lembra? Com filmes incríveis. Numa mesma fita, 2, 3 filmes. E o Ítalo, ele tinha 2 aparelhos de videocassete e ele tinha um enorme prazer de ficar fazendo cópias para ficar doando para quem quisesse. Hoje, só na memória, o mofo descartou tudo. Do lado direito ficava o quarto do Gavino Mudar, irmão de Ítalo, que foi um importante artista plástico, aluno de Guignard.
Era aqui que tudo começava, os espetáculos. Semanas, meses de leitura de mesa. Com o texto na mão, nas primeiras semanas a gente engatinhava. Dicas, orientações, intenções. Eu acho que eu realmente comecei a ler de verdade depois de Ítalo. A gente queria tanto que na hora de ir para a montagem propriamente dita, o texto já estava praticamente decorado. Era a parte mais importante. Esse período era uma verdadeira homenagem e dedicação ao trabalho dos autores. Já ouvi elogio aos espetáculos do Ítalo todinho. Eu adorei uma coisa nesse espetáculo que me impressionou. O quê? Eu entendi todos os ditongos. Cai na pergunta. Pode ler novamente? Cair na pergunta? Repete. Não é de quem é esse cadáver? E sim, de quem é esse cadáver? Cantor. Hein? Cantei? Lê novamente. Repara nesse contexto o que ele está querendo dizer. É mais debochado. O que foi que você disse? O quê? Articula direito. Mastiga as palavras, sílaba por sílaba. Leituras, leituras, leituras. Para se montar um espetáculo, tudo começava com o texto. Era a base. Lá vai. Tô indo. Numa determinada época, muito antes dos celulares, era costume do Ítalo ligar para a gente. Podia ser para casa, escritório, trabalho. Não dizia alô, bom dia, boa tarde ou noite. Apenas momento de poesia. E após o anúncio, a voz de um pleno conhecedor lia um Neruda, Abigail Renault, Drummond, Henriqueta Lisboa, Machado. Por fim desligava. Não cabia um comentário. Era apenas uma pílula de perfume no dia. Momento de poesia. Momento de poesia. Momento de poesia. A rosa. A palavra amor. Tudo o que de belo, suave e forte fere o espírito, os sentidos e o coração. Perfeito. Dentro do atingível, perfeito. A coroa. Na visão, na levitação das imagens etéreas, na auréola dos cabelos, na cavalgada verde das árvores para o alto, no relincho dos potros ao encontro da aurora, no espanto dos que se olham e descobrem que se amam, dentro do instável perfeito, a rosa, o rubor, a carícia na timidez, nos rápitos do enlevo, a gratuidade no donaire, a bruma do que pudera ter sido, na renúncia, a perfídia dos entreabertos lábios, no aroma que se desprende, a fonte do que permanece. Perfeito dentro do temível, a palavra amor, em plenas vozes pela boca de um Deus, no bulício das vides ao esbulho das podas, no irromper das abelhas em defesa à colmeia, no estardalhaço das estrelas, em demanda das nuvens, a paz sobre a planície. Gente, não tem esse negócio de ficar dramatizando versos. Aqui, poesia é para ser lida. Essa crítica sempre existiu. Mas na cabeça do Ítalo, um apaixonado pela palavra, isso não funcionava. Qual o problema de se apresentar uma interpretação que tenho sobre a poesia que li? Quero poder sim transmitir o que sinto ao ler aquelas palavras. E no teatro. E sim, foram diversas, inúmeras montagens de colagens de poesia que Ítalo dirigiu. Muitas vezes com elenco em épocas e espetáculos diferentes. Fernando Pessoa, poesia modernista brasileira, poesia africana. Muitas dessas colagens de poesias ou textos curtos foram realizadas com os alunos da Escola de Letras da UFMG.
e apresentadas nos intervalos de 15 minutos entre um período e outro. Algumas dessas colagens se transformaram em espetáculos, que cumpriram temporadas em teatros de Belo Horizonte. Como Os Três Poetas, produzido pelo Grupo Intervalo em 2 momentos diferentes. À noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão. E agora, José? A festa acabou, o povo subiu, a luz apagou, a noite esfriou, e agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua palavra doce, seu instante de febre, sua gula em jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio, e agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta. Não existe porta. Quer morrer no mar. Mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? José, e agora? José, e agora? Se você gritasse. Se você gemisse. Se você tocasse a valsa vienense. Se você dormisse. Se você cansasse. Se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato. Sem peoria. Sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? José, para onde? Em face dos últimos acontecimentos, sejamos pornográficos, docemente pornográficos. Por que seremos mais castos que o nosso avô português? Sejamos navegantes, bandeirantes e guerreiros. Sejamos tudo o que quiserem, sobretudo pornográficos. Teus amigos estão sorrindo de tua última resolução. Pensavam que o suicídio fosse a última resolução. Não compreendem, coitados, que o melhor é ser pornográfico. Parece que tá nervoso ou é impressão minha? Ai, claro, né? Estreia amanhã, ensaio geral, insegurança total. Vontade de fazer xixi antes de entrar em cena. Não sabe qual vai ser a reação do público. No meio termo de se achar um grande ator, pronto, ou se tem muito mais para vender. Aprender é para o resto da vida. Mais uma estrela nasce, né, querido? Daqui só saem constelações. Constelações? Achei que fosse mais inteligente, viu? Podia até apostar. Mas liga não. Tô aqui só para organizar tudo. Pedir as fichas e cobrar as mensalidades. Tudo bem. Quero ver você na primeira fila amanhã, hein? Vou sim. Pode deixar. É sua Suna, com direção do Ítalo. Adoro as peças dele. Dou sua Suna e do Ítalo. Juntou os dois então. Não perde não, viu? E eu já perdi alguma peça de formatura aqui da escola, menino. Tá bom, entendi. Eu sei como é. Sabe o quê, menino? Vai logo pro seu ensaio, mandando o povo lá se aquecer. A gente tem café aqui na mesa ainda? Pensei que era pra gente tomar café só depois do ensaio. Vem sim, Marco, pegar a cerveja. É só um bolinho, pô. Um bolinho, né? Pode tomar. Pode. Eu acabei comprando, a gente vai ensaiar não? Qual que é a cena? Ei, deixa eu ver. Finalzinho do segundo ato. Quando Suzana tá conversando
Intervalo, em 2008, produziu pela segunda vez o espetáculo Casamento Suspeitoso, de Ariano Suassuna. Em 1995, quando o Ítalo montou pelo Grupo Intervalo pela primeira vez esse texto, ele escreveu uma carta para o Suassuna, pedindo diretamente para ele a liberação dos direitos autorais. E não é que ele respondeu, e ainda liberando os direitos? Ai, Gaspar, meu querido Gaspar, eu estou tão emocionada. Ai. Quais são suas intenções? Ah, você não está comovido, não? Que coração de pedra! Eu deveria ficar zangada, principalmente porque estou vendo suas intenções muito bem. O que você quer é terminar aquilo que começou. Dona Suzana, mas eu não disse nada. Ah, é assim? Além de maldoso e hipocritazinho, hein? Pois por castigo, eu concordo em terminar, o que acha? Dona Suzana, a essa altura dos acontecimentos, eu me entrego à minha sorte. Vamos então aproveitar a escuridão. Quando todos estiverem deitados, venha cá. Vou deixar a porta da frente encostada. Com a luz assim, ninguém verá nada. Está bem? E está ótimo. Então até lá. Ingrato, coração de pedra, bandido que assaltou meu coração. E até lá, safada, alma de serrote, ladrona que roubou minha solidão. Então, tudo em paz? Ai, tudo em paz. Ninguém percebeu nada. E o latim, como saiu? Passou perfeitamente. Ai, mas quando o Frei Roque chegar, minha Nossa Senhora, ainda por cima, Cancão, eu me meti em outra enrascada. Quem foi, homem de Deus? Ai, meti-me de novo com a velha e marquei um encontro com ela aqui. Ela vai deixar a porta aberta e eu venho. E como foi isso? Ah, sei lá. Veio com uma história de bandido, coração de pedra, sei mais o que. Quando vi, tava pegado. Pois quando você vier, eu venho também. Ei, isso não. O que você tem com isso? É preciso abrir os olhos de Geraldo. E está bem. Mas uma coisa eu lhe digo, não me atrapalhe. Dessa vez eu vejo até onde aquela mulher vai. E tem mais, eu vou até o fim. E é com retrato ou sem retrato. Se passar dessa palavra hoje, consegue tão sonhado registro profissional ou DRT. Marco Túlio, preparado? Sempre. Eu queria mandar um abraço pro pessoal lá de casa. E hoje você trouxe quem para te acompanhar? Meu amigão do peito ali, ó, o Marcelão. Oi, Marcelo, tudo bem? Torcendo pro seu amigo. Ah, pois é. Acho que hoje vai. Lembrando ao público que as perguntas são sorteadas por computador e foram elaboradas pelo professor Italo Mudaggio. Ai, Baco, me ajuda.
Clóvis. C. Dias Clóvis. D. Casimiro de Abreu. E. Gonçalves Dias. Valendo o prêmio máximo da noite. Qual a resposta certa? É porque assim, eu tô na dúvida, né? Eu acho que eu vou por eliminação, assim, a elimina, eu tô lembrado se Casimiro de Abreu escreveu, não sei. Eu não tenho mais nenhuma ajuda, não? Só te resta agora pedir ajuda ao seu convidado. Eu vou querer, porque o Marcelo me ajuda aí, né? Marco, você não lembra da palestra do Ítalo, não? Quem foi? Qual destes aí não é um poeta romântico? Romântico? E a resposta é... Durante muitos anos, a pedido da Magdalena Rodrigues, do SATED MG, o Ítalo ficou responsável por elaborar as provas de classificação, que após uma palestra ministrada por ele, era aplicada aos candidatos. Ele percorreu Minas Gerais inteira para essa tarefa, e até hoje é lembrado por diversos profissionais do interior. Bobagem, Madalena. Isso é a mesma fase. Não faço não, Ítalo, me ajuda. Eu preciso de você, eu não tenho ainda nenhuma didática para poder propor a prova de capacitação, né, na área de história do teatro e tudo mais, me ajuda. Ele, então tá. Aí ele foi lá para o sindicato, sentou comigo. Eu tenho lá no sindicato tudo escrito com a mão mesmo, porque ele não usava computador, essas coisas, né? Ele não é dessa época. Ele escrevia tudo à mão, ele indicava as obras, ele indicava 6 obras a serem lidas pelos candidatos ao exame de capacitação profissional. E dessas 6 obras as pessoas liam e ele dava uma prova escrita. E essa foi apenas uma das funções da sua enorme trajetória como professor de letras clássicas, história do teatro e várias outras disciplinas em diversas escolas. Ainda como professor, muitas vezes ele ficava responsável pela direção dos espetáculos de formatura dos diversos cursos por onde ele deu aula. Agora o espetáculo vai começar a tomar forma. Está na hora da gente pensar cenicamente. Muitas vezes, quando a gente estava no meio da produção de um espetáculo, a gente precisava de um espaço para poder fazer os ensaios de marcação cênica. E podia ser o escritório de algum conhecido no prédio da cidade, a garagem da casa de alguém do elenco. Um hotel, salão paroquial, auditório de alguma escola, enfim, emprestou, a gente ocupava. Seja onde fosse, o Ítalo sempre aparecia com as sacolinhas de lanches. Bolo recheado com doce de leite, garrafa de café, suco de caju, sanduíche com pavê. Quentinha. Mas depois de um certo tempo, esse lugar passou a ser o jardim da Casa dos Mudados. Lembram do jardim? Com as salas, o quarto, a biblioteca? Aquele quintal, ele era muito mais alto do que todos nós. Foi dali que surgiram espetáculos como Espectros, Casamento Suspeitoso, Édipo Rei, Os Três Poetas, Por Caminhos de Brás Cubas. Como disse Alberto Caeiro, da minha aldeia, vejo quanto da terra se pode ver no universo. Por isso minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo, não do tamanho da minha altura. É aqui que eu faço inscrição para o curso de teatro? É, sim.
Aqui mesmo. Só preencher esta ficha aqui, ó. Ei, sou eu, não tá me reconhecendo, não? Ai, que susto, menino. Olha só, você aqui outra vez. O que é que você tá caçando aqui, gente? Segunda via do certificado do curso é só por e-mail, não é comigo, não. Não, eu vim me encontrar com o Ítalo e passei aqui rapidinho para dar um oi. Estou no intervalo do meu serviço. O mutado nem veio aqui hoje. Ah, ele combinou comigo aqui perto. Acredita que ele me convidou para fazer um espetáculo com o grupo dele? O intervalo? Isso! Agora que dá tudo. Eu estou muito feliz. Você vai, não é mesmo? Uai, já tem data? Tem sim. É que o Ítalo foi convidado para fazer uma adaptação de Guimarães Rosa para a PUC. Ele aceitou e disse que depois vai entrar em cartaz com a peça. Vou sim. Depois você me fala tudo direitinho. Ô menina! Sua aula nem não, é noutra sala! Ô Marcos, vai ficar sentado aí? Eu vou ficar sentadinho aqui, eu e Paulinho, que agora é sua hora de você ir ali se ver com a Maleita, o brinquedeiro. Pode ir. Guimarães Rosa, uma encomenda para um dos diversos seminários que Ítalo era convidado a participar com suas dramatizações. Depois o espetáculo entraria em cartaz em 1999 com o título de 3 vezes Guimarães Rosa, com as adaptações Gesses Lopes, Corpo Fechado e Sarapada. Aí vem ela. Olha ele aí. O friozinho nas costas. Está custando, primogênito. É do remédio. Ele um dia há de dar conta da danada. Imagineiro, lhe pedi um favor. Você faz? Pois então, olha, quando for a minha hora, não deixa me levar pro arraial. Quero ir mais é pro cemitério do povoado. Está desdeixado, mas ainda é chão de Deus. Você chama o padre bem antes. E aquelas coisinhas que estão na capanga bordada, enroladas com papel de venda, tudo passado com um cadastro no fundo da canastra. Se rato não roeu, você enterra comigo. Agora eu não quero mexer mais. Depois tem tempo. Você promete, primogênito? Eu só quero saber se você promete. Deus me ajude, primogênito. O doutor deu prazo de 1 ano. Lembra? Essa carcaça bem que está aguentando. Mas agora já estou vendo o meu discurso. Que está chega ou não chega, na horinha de chegar. Tudo tem de chegar e de se embora outra vez. Agora é minha cova que está me chamando. Aí é que eu quero ver. Nenhumas ruindades deste mundo tem poder de segurar a gente para sempre, primogênito. Essa noite eu sonhei com ela. Bonita como no dia do casamento. E de madrugadinha, ainda bem as garrinchas não tinham pegado a cochichar na beirada das telhas. Tive notícia de que eu ia morrer. Agora mesmo, garrei a imaginar. Não é que a gente pelejou para esquecer e não teve nenhum jeito? Então resolvi achar melhor deixar a cabeça solta.
E a cabeça solta pensa nela, primo Angelino. Luísa. Só sei é que se ela, por um falar, desse de chegar de repente, até a febre sumia. Também não sei. Vem um dia em que a gente fica frouxo e arreia. Aqui no meio, tá bom aqui mesmo, nessa mesa? Pode ser. Ô Marcelo, vem relaxar aqui um pouco comigo. Vamos tomar uma cerveja? Vamos? Ô moça, traz uma cerveja aí pra mim, por favor. Não, eu não quero cerveja hoje não. Já que estamos numa homenagem, eu vou do mesmo que o ídolo pedia. Um copo com vodka e uma lata de refrigerante. Pra mim pode ser cerveja mesmo, viu? Eu acho que Sarapalha foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida como ator. Mas você é minha difícil, viu? Eu sei. Eu lembro muito bem, eu tava lá, eu lembro como é que foi o processo. Eu só fui encontrar o tom certo, a personagem, na semana da estreia. É. Mas você não tem a impressão de que foi muito mais do que teatro que a gente experimentou com isso? Claro, Marco. Eu acho que teatro foi apenas uma ferramenta que o Ítalo encontrou para trabalhar com a formação humana. Ele ensinava muito mais do que arte. Aqui, ó. Vodka, refri e cerveja. Que saudade, viu? Sim, eu sei. A gente bebe a isso. Ao que ficou. Isso. Vem você também, vamos pintar aqui, vamos? Tá bom, tô trabalhando, posso não. Ô Paulinho, isso aqui é teatro, pode sim, vem isso. Vamos tomar isso aqui cheio de espuminha, porque não tem refrigerador no meio do espetáculo. Ao que nos ficou. E que não foi pouco. Oh, quantas histórias, quantas resenhas, as cadeiras do Hi-Fi, do Fafine, do Maleta, do Esquilão, do Banzai não suspeitava. Noites cortadas pelas gargalhadas no centro de Belo Horizonte. Fofocas, piadas, experiências, ideias obscenas. Ainda bem, Ítalo! Essa recordação está chegando ao fim. Mas antes gostaríamos de dizer um pouco mais sobre o que ficou de tudo. Não me deixou um sofá, coleção de discos, diamante ou um bule de café. Não me sobrou o muro vermelho, a chave da porta, a máquina de escrever ou o pote de salgadinhos. Não ficou em meu nome a carta rasgada, nem o terno, nem a gravata, nem o telefone antigo. Nada chegou até mim da estatueta, dos óculos, do relógio ou do sapato. Não me foi legado o jardim suspenso, a casa de tijolos, o cenário, a garrafa térmica. Nem o filtro de barro, nem o portão azul, nem o asfalto craquelado. Recebi durante anos o verbo, a imagem, o abraço, o colo. Para mim ficou a arte, o cheiro do bolo, o ouvido que escuta, aquela parte que movimenta o amor. Ficou o sangue aerado de bolhas coloridas, muitas vezes fervente diante da injustiça. Ficou a certeza da finitude como parte. Levo comigo o nome que me transformou, o orgulho, o tentar e conseguir ser melhor. Da resistência que me foi legada, traduzo minhas ansiedades e confusões. Levo o humano, o que me teatraliza, o que artisticamente me constrói. Sou um pedaço mudado, com ou sem trocadilho. Ficou a luz desse refletor, clara, que desvenda. E nela vejo o sofá, os óculos,
o bigode, o sorriso, a mão que segura o queixo. Foi ele que me foi negado. Deixou essa luz. Está na porta, entra, puxa uma cadeira e senta. Precisa se preocupar. A mesa vai estar sempre posta, com alegria, verso e prosa. Tinta de nanquim, terra, fogo, céu e mar. Pode entrar, a casa é sua, pode entrar. Se está na porta, entra, puxa uma cadeira e senta. Precisa se preocupar. A mesa vai estar sempre posta, com alegria, verso e prosa. Tinta de nanquim, terra, fogo, céu e mar. Pode entrar, a casa é sua, pode entrar. Pode entrar, a casa é sua, pode entrar, pode entrar.